Alô, alô, fala Brasil, fala Lagoas, Amazonas, Mato Grosso, Paraná e Espírito Santo. Fala Niterói, Miguel Pereira, União dos Palmares, Manicoré, Várzea Grande, Lar do Operário. Alô, alô, Vascão, Foz do Iguaçu e Barra Mansa. Que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. No episódio de hoje, vamos discutir, parafraseando o grande Stanislau Ponte Preta, o festival de absurdos que tem assolado o país nesses últimos tempos. E para nos ajudar nessa empreitada, eu vou chamar aqui o meu amigo de todos esses episódios, Tony Dias. E aí, Oi, Tony, como é que tudo bom, estamos? gente? Estamos chegando aí para mais um episódio de aberrações, bicho. Eu vou Pois ser é, muito né? sincero, Léo, eu não queria falar sobre essas coisas mais. Eu queria falar, cara, eu lembro há 10 anos atrás, quando eu falava de novos negócios, de economia colaborativa, redes, prosperidade. Hoje a gente só vê absurdo, cara. É só absurdo, absurdo Pois atrás de é. absurdo. Eu já nem sei mais o Então, que fazer. pois é. Então, é por isso que a gente está aqui, né, Tony? Né? É, olha, justamente o episódio de hoje é justamente para falar desses absurdos que estão na nossa vida, na vida não só da política, mas na sociedade brasileira nesses últimos tempos. Mas antes de falarmos desses absurdos, da proposta desse programa, que inclusive conta nesse episódio, né, com a estreia de um quadro novo, né, Histórias Reais do Império da Parelolândia, né? Mas antes disso, a gente precisa fazer um editorial, né? Um editorial com a nossa posição, com o nosso entendimento sobre as coisas, o entendimento do podcast Disrupções. Tony, antes de mais nada, antes da gente fazer esse editorial, eu gostaria de compartilhar com você justamente é, essa nossa angústia, né? De que realmente a gente gostaria de estar falando sobre coisas mais agradáveis, sobre, obviamente, coisas mais amenas, né, coisas que elevassem mais o espírito, mas é impossível falarmos dessas coisas nesse momento. Nós vamos ter que falar de coisas árduas, de coisas pesadas. Vamos tentar fazer isso de uma forma a mais leve possível, mas tem coisas que têm uma certa gravidade e nós precisamos tratar essas coisas graves com o tom certo. Então, antes da gente começar a abordar esses assuntos dessa forma talvez um pouco mais lúdica, aqui nós queremos fazer o nosso editorial, né? O nosso editorial de hoje tem como título esse aí, ó. Estamos sendo governados por um governo ou por um ser humano perturbado? Esta semana que passou, ficou latente que estamos perdidos. O núcleo duro do governo Bolsonaro evidenciou que estamos vivendo em um universo paralelo, onde ninguém sabe governar e parece que estão brincando de War ou Banco Imobiliário, aqueles jogos famosos de tabuleiros, né, que a minha geração, a geração do Tony também já brincou, né, em algum momento. Enquanto o mundo inteiro procura estabelecer conexões e parcerias geopolíticas, nosso presidente recebia com honras militares o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló. Nada contra a Guiné-Bissau, que inclusive
é tema de uma música muito legal do Tim Maia, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, né? E tem uma história também rica de exploração e colonização portuguesa, assim como o Brasil. Então, nada contra o país. Mas, evidentemente, do ponto de vista geopolítico, Guiné-Bissau não tem uma representatividade. Mas o nosso presidente, Bolsonaro, enviou um avião da Força Aérea Brasileira para trazer essa autoridade que não possui nenhuma relevância no cenário geopolítico internacional. E, pasmem, como não bastasse todos os momentos de constrangimento que o presidente Bolsonaro tem nos brindado nesses últimos tempos, o Maro, o presidente da Guiné-Bissau, apareceu na foto oficial usando a máscara de proteção tão rechaçada pelo Bozo, né, por assim dizer. Enquanto acontecia esse grande, monumental evento político, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o expoente do tiozão do churrasco, que também vive ele no universo próprio, no universo paralelo dele, que ele criou para si mesmo, que se diz liberal na economia e conservador nos costumes, e que adora fazer aquela clássica e de um mau gosto terrível, aquela clássica piada do pavê, acabou agredindo toda a população brasileira, demonstrando que não conhece os reais problemas do nosso país. Disse ele em alto e bom som em um evento de um grande banco. E daí que o problema da luz fica mais claro. Cara, como esse ser pode dizer uma aberração desse tamanho, enquanto uma grande parcela da população brasileira está cozinhando a sua precária alimentação com lenha, porque nem gás tem dinheiro para comprar. Onde a população miserável cresce em escalas exponenciais, rumo a graves problemas alimentares, onde cidadãos brigam para adquirir um pedaço de osso para preparar uma sopa para a sua família. Eu disse osso. Osso. Percebam o nível de demência desse governo, que possui como ministro da Educação um pastor reacionário, Milton Ribeiro, que emite comentários completamente preconceituosos em relação a crianças especiais, dizendo que elas atrapalham o desenvolvimento das crianças ditas, entre aspas, normais. Sem contar que o presidente vem sofrendo de paranoias constantes e síndrome de perseguição. Aliás, como todo autocrata, né? Ora, se ele se preocupasse em cuidar da nação, governando para todos, inclusive para quem não votou nele, como eu e o Tony, por exemplo, procurando resolver a crise energética, a pandemia, a inflação dos alimentos, o aumento constante dos combustíveis e o aumento exponencial da fome, nós poderíamos até mudar de pensamento sobre ele. Fatos são fatos, não é? Mas se trata de um governo de um homem transtornado, instado, sabe-se lá por quais forças, a guerrear o tempo todo. Guerrear não sei contra quem, ou contra o quê. Mas e que tinha tudo para ficar por anos no poder. Bolsonaro assumiu o mandato com a maioria esmagadora no Congresso. 58% de aprovação e com o apoio de uma grande parcela da opinião pública. Lembrando que mesmo parte da sociedade que não o apoiava nas pautas comportamentais, o apoiou nas pautas econômicas. Bolsonaro perdeu toda a governabilidade por conta dele mesmo. A oposição, coitada, nem precisou trabalhar para deixá-lo numa posição complexa. Vídeos escândalos que a CPI da pandemia evidenciou e até mesmo o mais ferrenho opositor do governo jamais conseguiria imaginar tamanha engenharia e sofisticação para um golpe bilionário que acompanha, né, as notícias da CPI, está vendo. Acuado com o mercado financeiro começando a estruturar uma outra via e vendo o general do Exército, Paulo César, realizar um discurso em defesa do Estado Democrático de Direito, olha só, pasmem, e que o deixou calado,
quebrando assim um protocolo da comemoração do Dia do Soldado, em que o presidente da República sempre faz o comunicado. Bolsonaro ficou calado e conteve seu ímpeto golpista, lembrando que no ano passado, no Dia do Soldado, Bolsonaro fez um discurso incendiário em frente ao comando do Exército Brasileiro, que alimentou as suas bases fanáticas. Bolsonaro também sofreu uma imensa derrota com o arquivamento do pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi arquivado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que virou o novo integrante do Partido Comunista. Olha só que ironia. Bolsonaro não está bem. Hoje em dia, hoje, disse em um evento em Goiás que só há 3 opções para ele: a prisão, a morte ou a vitória. Enquanto o Brasil atravessa a pior crise econômica da nossa geração, Bolsonaro estimula pessoas a comprarem fuzil ao invés de feijão, como se elas tivessem dinheiro para isso. Esse é o nosso líder, que achava que ser presidente da República era apenas ficar fazendo proselitismo político, como ele fez por 28 anos. Ele precisa ser parado o quanto antes. Estamos próximos a uma convulsão social e o que pode decretar a divisão da nação brasileira. Não estamos percebendo o método que está sendo aplicado. Seu filho Eduardo Bolsonaro está a pleno vapor, estimulando a população mais pobre a ingressar nessa famigerada doutrina política chamada de O Movimento. Inclusive dá um belo programa também para a gente discutir essas teorias aí. Ao inserir esse conceito do neoconservadorismo, ele vai causar um dano danado ao país. Deixará a nossa nação ainda mais atrasada. O Brasil está se tornando um país fundamentalista. E isso sim será o maior legado desse homem, que possui inúmeros fantasmas dessa mente doente. Dentro dessa mente doente. Essa é a posição do podcast Disrupções. Tendo dito isto, agora vamos ao nosso novo quadro. Tony, vamos apresentar para a nossa audiência qualificada esse nosso novo quadro que nós batizamos carinhosamente de Histórias Reais do Império da Aparelândia. Tony, meu amigo e parceiro dessa empreitada. O que é a tal da Aparelolândia, hein? Bicho, a Aparelolândia é um lugar muito doido, onde é como se fosse um multiverso, onde as pessoas foram sugadas para dentro desse multiverso e dali as maiores aberrações acontecem. Dentro desse multiverso, teorias de conspirações, elas são praticamente a base da sociedade. Não há constituição na Aparelolândia, apenas teorias de conspiração, tipo a Terra é redonda, a Terra é plana, cloroquina salva, essas aberrações que a gente vê aí nessa intensa rede de manipulação que está sendo desenvolvida no Brasil, e isso é muito perigoso. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma coisa que me chamou muito a atenção essa semana. Só antes de mais nada, Tony, eu quero fazer algumas perguntas que a gente está sendo apresentado a Aparelolândia, né, hoje, né, e me parece assim um universo bem esquisito, né, por assim dizer. Eu queria dizer, tem comunista na Aparelolândia, Tony? Tem muito comunista. Tem? O comunismo na Aparelolândia é uma coisa bem absurda. Por exemplo, quem são os comunistas na Aparelolândia? João Dória. Ele é o principal comunista. Segundo comunista, Mandetta. Terceiro comunista, toda a Faria Lima de São Paulo é comunista. Rapaz, o Jorge Soros deve ser então o chefe da Internacional Comunista na Aparelolândia. Não, Jorge Soros não, cara. Quem é o chefe da parada, sabe quem é? É o dono do Nubank, é o dono do Itaú e a família Safra. Eles que são donos, eles que são os caras da Internacional Comunista, que tem várias pessoas aí nessa parada. A Rede Globo é o principal canal de comunicação do sistema comunista. Para você ter uma ideia, é uma coisa, é um movimento, os comunistas são pessoas tão
tão complexas. Tipo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o maior expoente do comunismo, do Partido Comunista do Império da Parelolândia, o filho do César Maia, Rodrigo Maia. Você tem uma noção de como está essa Parelolândia. E o mais novo agora é o Rodrigo Pacheco. Ah, não podia deixar. O Alexandre de Moraes, então, né, é o advogado dos comunistas no mundo da Paralelândia, não? Ele é o advogado, ele é o cara que, tipo, que é o mais perigoso que tem. Porque as decisões dele são decisões assim que deixam o cidadão de bem, os neoconservadores, essa galera ali muito bitolada à constituição das teorias de conspiração, porque a constituição da Parelolândia é justamente as teorias de conspiração. E uma delas, que me chamou muita atenção, se você puder compartilhar aí a tela aí, foi uma coisa que aconteceu que me chamou muita atenção na Parelolândia, que foi a demissão de um professor. Prefeito demite professor por exibir clipe do Criolo sobre a diversidade. Olha onde o nível da doideira que a gente está vivendo na Parelolândia. Como diz aqui na reportagem do UOL, no dia 26, diz o prefeito, não permitiremos viadagem em sala de aula. Com essas palavras, o prefeito Clécio Salvaro, PSDB, anunciou em vídeo a demissão de um professor da rede municipal de ensino de Criciúma, Santa Catarina. Então acredito que na Parelolândia ensinar história, sociologia, filosofia seja viadagem, seja coisa de homossexual. Na Parelolândia é isso, então? Cara, eu acho que caminha para essa parada, porque todo mundo que eu vejo que entra nesse multiverso fica preso dentro dessas tormentas. E para quem não viu o clipe, eu vi o clipe assim que o clipe foi lançado dessa música Etérea, isso foi no final, acho que foi ano passado ainda. É um clipe que ele é fabuloso no sentido, tipo assim, de diversidade. O que está acontecendo na Parelolândia é que as pessoas não estão enxergando que o mundo teve uma mudança significativa. E você trabalhar a diversidade é a parada. Então, quando você vê um prefeito, e olha que é um prefeito que é ligado à social-democracia, Clécio Salvânio é do PSDB, que preza o liberalismo. Se a gente for pegar o conceito do liberalismo que está sendo distorcido na Parelolândia, é uma coisa significativa. O liberalismo, eu não vou nem longe, eu vou pegar da onde que essa galera bebe da fonte, que é o liberalismo americano. Isso lá acontece. A diversidade nos Estados Unidos é muito mais, vamos dizer assim, mais eficiente do que aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o mundo da diversidade gera muito dinheiro. Existe lá em São Francisco, existe condomínios, existe escola, existe um processo muito grande econômico para os indivíduos que optaram por viver esse universo. Então, quando eu vejo isso acontecendo na Parelolândia, isso é muito perigoso. A gente tem que começar a compreender que o mundo mudou, bicho. Não dá mais para a gente poder ver essas coisas tão... Eu não tenho nem palavra para enquadrar isso. Então, o professor que tem direito de cátedra hoje não pode mais dar aula. Está entendendo? O que está acontecendo com essa educação? Ô, Tony, né? A gente leu no nosso editorial, quando você tem um ministro da Educação, né, que fala essa aberração que falou, e antes ele tinha falado da questão das universidades, né? Eu creio que na Parelolândia não deva ter universidade também, né? Não. Nem universidade, nem cientista, né? Nem nada. E quando fala as aberrações que ele está falando, né? Obviamente você vê que realmente a questão da educação no Brasil, né, está sendo tratada por gente, não só no Brasil, parece que na Parelolândia também, né, está sendo tratada por gente desse calibre.
desse quilate. Então não me surpreende professores serem perseguidos, né, frente a principal autoridade da educação brasileira, né, com uma mentalidade tão tacanha. Mas, Tony, continuando a falar da Parelolândia, nesse universo paralelo aí, que deve ter como rede oficial de comunicação o Brasil Paralelo, pelo que eu estou sacando aí da Parelolândia, né? O Antagonista, o Brasil Paralelo, devem ser os canais de comunicação, né, dessa sociedade, desse universo paralelo. Mas me descreve um pouco dos habitantes da Parelolândia. Quem são os habitantes da Parelolândia, ô Tony? Bicho, existem 3 subgrupos na Parelolândia. Primeiro são os convictos, aqueles caras que realmente acreditam, aqueles caras que adotaram como vida esse neoconservadorismo tacanho que vem lá das teorias do QAnon americano, esses caras que acreditam em mito, esses caras que estão realmente acreditando que o Jair Messias é o Messias mesmo prometido, um cara que se diz cristão e exibe armas, um cara que se diz cristão e diz que quando Cristo dividiu o pão, ele queria que as pessoas trocassem o feijão pelo fuzil. Olha a comparação. Então, a Parelolândia acredita mesmo que ele é o Messias e que na hora H, no dia H, ele vai conseguir acabar com tudo isso aí, que eles nem sabem o que é. Como é tudo isso aí, é tudo isso aí. Tá entendendo? E eles colocam no mesmo pacote, esse primeiro nicho, pedofilia, homossexualidade, comunismo, eles nem sabem o que é nada. Enquanto isso, você está pagando R$7 na gasolina, e lá pagar R$7 de gasolina é tranquilo na Parelolândia. Todo mundo lá é rico. Na Parelolândia não tem infração. Na Parelolândia não tem PIB. O PIB na Parelolândia é o mais alto do mundo, é 15% a 20% por ano. Na Parelolândia, as empresas que foram privatizadas, elas dão muito lucro para a sociedade. Não existe fome na Parelolândia. Então, essa galera que está no primeiro nível aí, que são os que adotaram essa filosofia, eles são compostos, pela maioria, pelos brasileiros médios que vivem nos rincões no Brasil afora. Então, calma aí. Calma aí, então vamos. São 3 níveis na Parelolândia. 3 níveis. O primeiro é o convicto, né? É o convicto. Tá. É o cara que acredita mesmo na Parelolândia, né? Acredita. Tá. Se o mito falar para eles que o gás está barato, eles acreditam. Como o mito falou que o gás está barato. É só juntar uma galera, pegar um caminhãozinho, ir no depósito e comprar que está resolvido o problema. Se o mito falar que cozinhar a gás tem que cozinhar a lenha, porque a lenha é mais romântico, esse pessoal compra o discurso. É esse que eu compra. A Parelolândia compra molinho. Eles compram molinho. E aí tem o segundo nível, que são os oportunistas. Oportunistas, tá. Eles vêm desde a época do Collor. E tem o seu maior expoente. Collor está na Parelolândia. Calma aí. O Collor também está na Parelolândia, é isso? Não! A galera, o segundo nível, que é o nível dos oportunistas, são aqueles que apoiavam o Collor, foram aqueles que apoiaram o Fernando Henrique, foram aqueles que apoiaram o Itamar, foram aqueles que apoiaram o Lula, foram aqueles que apoiaram lá o Michel Temer, a Dilma, e agora apoia o Bolsonaro. É aquela galerinha que gosta de uma teta. Beleza, oportunista. E aí, esses da Parelolândia, eles ficam navegando nos multiversos, entre a Parelolândia e o Brasil real. Eles sabem da merda que está acontecendo, mas eles preferem ficar ali na tetinha. E aí, quando a Parelolândia tiver lá o hecatombe final, tiver o apocalipse se destruir, eles fogem da Parelolândia. Beleza, então, tá. Eles já devem ter até comprado um ônibus espacial com o Elon Musk lá, né? Já compraram lá, né? E o legal dessa galera que tá no segundo nível é que eles são meio Power Rangers. Aquele desenho que tinha na década de 90, e eles se morfam toda hora. Então, um dia eles são comunistas, um dia eles são liberais, agora eles são bolsonaristas.
Se cair o governo Bolsonaro e entrar um governo de esquerda, eles viram automaticamente comunistas, socialistas. Eles não têm identidade, eles navegam ali. Tem o terceiro nível, que aí é um nível que me dá dó, que é esse nível que eu acho da Parelolândia que precisa muitas pessoas do campo progressista compreender. São as pessoas que foram enganadas, que estão ali naquela loucura toda, que precisam de carinho. Está compreendendo? Os iludidos, então olha só, então tem o Os convicto, iludidos. o oportunista e os que foram iludidos. Esses são os 3 níveis da Parelolândia. Exatamente. Tá, Esses ok. que foram iludidos, eles estão despertando. Tem como tirar aí o... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a coisa. Eles estão despertando. Eles estão despertando. Essas pessoas estão começando a entender, porque essas pessoas, elas são pessoas comuns. Elas entraram na onda, foram para a Parelolândia porque acharam ali diferente, elas queriam uma mudança. Aí você vê as pessoas que entraram, alguns amigos nossos que entraram ali, pá, vou entrar aqui para ver qual é. Aí entrou ali, viu alguma coisa diferente, achou que ia ficar. Mas quando eles veem a corrosão, quando eles veem o lodo subindo, eles começam a correr. Aí como eles correm? Aí eles vão no mercado, com 300 prata, vem com 2 bolsinhas de compra. E essa Parelolândia está começando a ruir. Aí daqui a pouco eles vão lá, vai abastecer o carrinho para dar um rolezinho no final de semana, R$250 ou R$300 para encher um tanque de gasolina. Não sobra nem dinheiro para comprar uma pizza com a mina, né? Não, nem vai comer uma pizza num restaurante, bicho, vai deixar lá quase um lobo-guará. Esse pessoal que achava que ia voltar aí a Disney. Aí a Disney na Parelolândia, é isso, né? Pela Parelolândia, eles iam conseguir um multiverso para ir para Disney. Sacou? Eles iam entrar na Parelolândia, iam conseguir que o dólar voltasse a paridade de a 2,80, né? Vou botar 1,56, que eles iam toda semana fazer compra lá em Nova York, que eles iam para Buenos Aires dançar tango. Pois é. Sacou? Que eles iam fazer o inferno, mas eles não conseguiram, mas eles estão percebendo agora. Mas, Tony, só assim, para esse cara que quer pegar um buraco de minhoca e sair da Parelolândia, o que ele tem que fazer, meu irmão? Bicho, não precisa de muita coisa, não. É só ele, tipo assim, bicho, não dá, errei, fui manipulado, entrei no buraco de minhoca errado, entrei no multiverso errado, só vi besteira, só vi maluco lá dentro, que só tem maluco lá dentro. Tem que entrar naquela caverna do Dark lá, não sei se você assistiu a série. Entrou na caverna, agora o que ele precisa é o seguinte, é se desintoxicar. É entrar numa clínica de reabilitação, é passar a assistir um documentáriozinho melhor, é ler um livro, é tipo, começar a sair dessas redes bolsonaristas, desligar o WhatsApp, sacou? Usar o WhatsApp só para se comunicar, trocar ideia, entendeu? Parar de assistir esses canais aí que você disse aí no início, que, para você ter uma ideia, o antagonista saiu da Parelolândia, ele está ali tentando sobreviver. Quando ele viu que o barro estava lá embaixo, ele começou a bater no Bozo. Se você for ver... Mas o antagonista acho que está meio que no caso dos oportunistas. Não, ele está entrando em outro buraco de minhoca, que é a terceira via, que é um outro paralelo. Que a terceira via é um outro... a Parelolândia tem ramificações, é isso, né? Bicho, tem esse multiverso aí do buraco de minhoca aí que o antagonista está entrando, é a terceira via. Que aí, aí já começa. Essa galera que estava ali no oportunismo, porque o que acontece? O perigo do fim do Império da Parelolândia é esse outro multiverso que está sendo criado, que é o universo da terceira via. Então, por exemplo, o Dória que saiu, Alexandre Frota, Rodrigo Maia, Mandetta, o antagonista, Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo... A própria Globo, né? A própria Globo saiu da Parelolândia, né? Não, a Globo também está nessa terceira via. É um outro buraco de minhoca muito perigoso. E aí, a galera que está ali no segundo, que foi iludida ali no segundo nível, ali, no terceiro nível, se eles não tomarem cuidado, eles vão cair de novo nesse outro universo paralelo.
E aí eles vão viver um outro conto de fadas, que é o conto de fadas do mercado, onde a Faria Lima está dizendo que é bom. Vamos privatizar tudinho aí, que pá, que vai ficar beleza. Ah, o dólar 5,20, 5,30 está muito bom. Aí eles vão cair nesse outro golpe. Então, o perigo da Parelolândia é justamente isso, que ela cria outros subníveis. Só que o caldo mesmo ali, o bojo da Parelolândia, esse é que vai sofrer, porque a terceira via vai querer sufocar eles o máximo possível. Vide agora essa nova reforma que eles estão querendo fazer eleitoral, para que funcionários públicos não disputem eleição, que tem uma quarentena de 5 anos. Está compreendendo? Então, isso tudo está rolando ali nesse outro universo paralelo que é a terceira via, que é um outro perigo para a sociedade brasileira. Entendeu? Porque a terceira via são os comunistas da Parelolândia. Saca a parada, os comunistas da Parelolândia. É o Dória, o Rodrigo Maia, esses caras, que foram os comunistas da Parelolândia, eles estão criando um movimento comunista na terceira via, que daqui a pouco também eles vão romper. E, Tony, deixa eu te... E para nós que estamos assim fora da Parelolândia, estamos no Brasil real, sobra o quê, né, rapaz? Sobra o quê, né, meu amigo? Cara, sobra muita coisa. É uma coisa que eu venho dizendo. Eu enxergo algumas falhas muito fortes na questão do progressismo no Brasil. O progressismo no Brasil ele tem que entender que a gente não tem que copiar modelo estrangeiro, a gente não tem que copiar o que acontece lá fora, porque cada país tem uma cultura, bicho. Tá entendendo? A Rússia tem uma maneira de se desenvolver, a China tem uma maneira própria. O que acontece aqui no Brasil é que a gente tem que escolher uma maneira, a gente tem que criar uma visão um pouco diferenciada desse modelo todo que a gente tenta exportar o tempo inteiro. Por exemplo, é uma utopia a gente querer trazer um modelo de Cuba para o Brasil, apesar de ser um modelo que funciona, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, tem uma história, mas eu acho que a gente tem que criar alguma coisa no Brasil diferente. O Brasil pode ser referência. A gente tem uma concepção de povo muito diferenciado. Eu vejo muito, porque como eu venho da área de empresas, que eu tenho formação em administração de empresa, de gestão, eu vejo as falhas que as empresas cometem no Brasil para querer copiar modelos lá de fora. Então, eu acho que o progressismo no Brasil ele tem que repensar um pouco e pensar numa outra forma que não seja copiar o modelo lá de fora, porque a gente vai acabar deixando essa galera que está aí criando Parelolândia, criando terceira via, criando coisas completamente complicadas. E a gente não vai entender, a gente não consegue estimular o brasileiro médio, porque o brasileiro médio, a grande maioria, deixou de ser cidadão e virou consumista, bicho. Mas olha só, Tony, né? A questão é o seguinte, né? A pessoa não sai da Parelolândia, e aí você colocou aí uma série de questões. A pessoa só sai da Parelolândia com uma questão, né? Aquele que quer realmente com educação política. Ele não pode ser um analfabeto político, né? Saca o poema do Brecht, analfabeto político, né? Na Parelolândia, pelo que eu estou sentindo desse universo, o que nós temos são analfabetos políticos e aquele pessoal que está lá para se dar bem. Exato! Então, assim, se o cara quiser sair da Parelolândia, em primeiro lugar, ele tem que se alfabetizar politicamente, né? Ele tem que entender que o preço do feijão, né, do aluguel, dos transportes, dependem de decisões políticas, né? Isso vai influir na vida dele, né, diretamente. Se ele não perceber isso, e se ele não perceber que as escolhas dele determinam, né, a vida que ele vai levar, ele vai continuar na Parelolândia. Vai, bicho, é aquele que tá lá encruado lá dentro.
o que está encruado. Como eu falei, são 3 níveis. Os que estão encruados, que acreditam nisso, que acreditam no Messias, que acreditam na QAnon. E existem os oportunistas que estão começando a criar o buraco de minhoca para a terceira via. E existem esses que estão desinformados. Mas olha só, e aí eu acho que você tem razão, existe uma falha assim das forças políticas progressistas nesse país de justamente de oferecer essa educação política, né, à população. Eu acho que obviamente se descuidou durante anos, né, dessa educação política do povo, né? Acreditamos durante muitos anos que com a chegada de um partido de esquerda ao poder, né, isso bastaria para mudar a mentalidade da população. E não é assim. E não é assim. Se você não educar politicamente as pessoas, e a educação, né, obviamente, isso tem que andar ao lado da educação formal, você cria um terreno fértil para que essas pessoas entrem na Parelolândia, né, e não consigam sair nunca mais. Porque essa que é a grande, porque essa que é a grande questão. Eu acho que muita gente não irá sair pode sair dessa Parelolândia aí, né? E vai entrar em outra. E vai entrar em outra. Tu lembra a Né? Parelolândia de 89, do Collor? Sim, claro. Ali era uma Parelolândia. A galera, o Collor só se lascou mesmo porque ele mexeu com a questão do dinheiro da classe média. Sim. Porque se ele não tivesse feito aquela maluquice toda, talvez a gente teria aí talvez piores. Talvez ele teria antecipado o Bolsonaro em alguns anos. Porque ele tinha um projeto autocrático também. Tem! Né? Como todo mundo que desenvolve a Parelolândia. O que acontece é o seguinte, a gente está vivendo um caos social que o que acontece? Não digo a grande falha. Um dia desse eu estava conversando com uma menina, uma menina não, eu estou fazendo um projeto chamado Política das Pessoas Normais. Eu quero entender a política dentro das pessoas normais. Eu não quero entrevistar os grandes pensadores. Personalidade. Eu quero entrevistar a galera da política das pessoas normais. E eu fui entrevistar uma menina. Nem cheguei a entrevistar, eu fui conversar com ela. Ela me disse uma coisa muito interessante. Eu perguntei sobre o grande líder do Império da Parelolândia. Ela falou que ela é a favor, sim, desse grande líder da Parelolândia. Aí eu perguntei, poxa, mas mesmo com o arroz caro, o feijão caro, o gás caro, ela falou sim, sabe por quê? Porque a esposa do meu pastor, do meu líder, conseguiu arrumar um emprego para mim. Aí eu saí de casa às 4 horas da manhã, vou trabalhar no centro, chego às 6h30, 7 horas, 8 horas, trabalho até o final do dia, volto para casa às 8 horas da noite, faço o que tem que fazer, meus serviços domésticos, vou dormir e acordo no outro dia, 4 horas da manhã, de segunda a sábado. No domingo, quando eu vou para a igreja, quando eu precisei de comer, quando eu passei fome, quem me garantiu foi a igreja. Então, tudo que o meu pastor e meu líder disser, ele está certo. Então, é uma coisa complexa de se trabalhar, é o que o Mano Brown disse quando teve aquela coisa do Haddad no Rio de Janeiro, no Circo Voador, que a esquerda perdeu o papo com as bases. A esquerda em si, a grande maioria dos pensadores de esquerda, eles não estão vendo essa realidade. Às vezes, como a gente fez essa brincadeira aqui da Parelolândia, eles estão confundindo essas pessoas que estão confusas, que estão ali no terceiro nível, como se fosse o lixo. E eles chamam de gado. Porque existe a Parelolândia da esquerda também, né? Não, isso é importante. Existe também. Né? Só que não estão entendendo o seguinte, esse cara que foi abduzido para esse multiverso, esse carinha que está ali, que entrou por uma onda, por um discurso, porque acreditava que aquilo ali era o problema, que o pastor, então a galera da comunidade dele dizia que aquilo era legal, e ele entrou e hoje está vendo as consequências, esse cara não é gado, bicho. O grande problema é como você vai querer conversar. Eu vejo várias
coisas aí ligadas à esquerda que não entendeu a parada. Você tem que conversar com essa grande massa. Essa grande massa ela vai ser absorvida pela terceira via. Ela vai ser no próprio Rio de Janeiro, bicho. Tu É, pode ver, o Rio de Janeiro sempre foi governado pela direita. Depois que Brizola saiu, a gente só teve acho que 2 anos de Benedita naquele esquema que ela entrou na vaga acho que do Garotinho, não lembro bem. Pode ver, sempre foi governado pela direita, pela terceira via, pela Parelolândia, tá entendendo? Cabral, Pezão, sempre naquela coisa ali com a esquerda. Então, tipo assim, a gente sempre, a cidade do Rio de Janeiro, César Maia, Eduardo Paes, Crivella. Então, tipo assim, a gente não está conseguindo, bicho, conversar direito. A gente mas não está Tony, olha só. conseguindo. Eu acho assim, existe a Paralelândia da esquerda também, que aí dá até um outro, um outro programa com isso aí, né? E dentro dessa Paralelândia da esquerda, né, existe muita ilusão com a questão das eleições, né? Então você joga Exato. tudo para as eleições e não organiza, né, as pessoas, né, na luta concreta, na luta do cotidiano, né, e com a ilusão de que as eleições vão significar, né, a tomada do poder, né, e a resolução dos problemas brasileiros. Então, acho que a Parelolândia da esquerda é a crença nas eleições. Não que não estou defendendo que não Não, tenha eleição, não, mas é só a questão de você entender que para grande parte da esquerda aí, e eu coloco a esquerda, vamos dizer, uma esquerda oportunista nesse sentido, né? Essa ilusão das eleições como panaceia de todos os males da população tem levado ela para a Parelolândia também, né? Em alguns momentos, né? Então, assim, Tony, mas só para completar uma paradinha, você falou uma coisa beleza. muito interessante, é muito rápido. Eu lembro que na época que eu trabalhava em estatal, essa parada toda, eu tentava conversar com os líderes sindicais da época, dizendo tipo assim, bicho, a gente precisa, isso aí em 2008, 2009, a gente precisa falar de novas economias para a galera. A gente precisa pegar esses temas que estão surgindo aí mundo afora, tecnologia, inteligência artificial. A gente precisa conversar com a galera aí para que eles não caiam em ilusão. O que aconteceu? Ah, Tony, você é muito louco. Você tem umas ideias muito doidas. Essa porra de Bitcoin não vai dar em porra nenhuma. O que aconteceu? A direita se apropriou, bicho. A direita se apropriou. A direita, as pautas de direita são pautas totalmente voltadas para quê? Para a grana, para a economia. A esquerda criou uma ojeriza com o modelo econômico e aí a gente vive liberalismo. A gente poderia criar teorias econômicas muito mais sofisticadas e diferenciadas, mas por quê? Porque criou-se a ignorância de não entender o modelo econômico. Mesmo você tendo Diese ali, não teve uma evolução, não houve um não despertou a galera de esquerda uma outra visão econômica. A visão que a esquerda tem é uma visão muito tortuosa, é a visão de querer virar burguês. Está compreendendo? A esquerda em si, ela pensa em ser burguês. O que aconteceu? A grande maioria foi absorvida por esse continho da carocha que a terceira via está implementando, pelo continho da carocha do Partido Novo, de liberdade econômica, disso tudo. Então, a grande parada que eu acho que pode ser a grande libertação da Parelolândia, e aí é uma coisa que eu falo, eu sei que nego não vai gostar muito, a galera de esquerda que ouve esse programa, é que a esquerda não entendeu ainda que o mundo mudou. O dia que os progressistas começarem a entender que o mundo mudou, que toda aquela teoria que nós tínhamos, é preciso sim ver Marx no século XXI, como ele funciona. Quando Marx escreveu a obra dele, escreveu no século XIX, bicho.
A gente precisa de uma outra evolução, a gente precisa evoluir o pensamento. A gente ficou preso a um pragmatismo, e isso está reverberando agora. É isso que está acontecendo, está reverberando agora. A gente teve um bom pedaço aí de social-democracia no Brasil. Vamos botar assim, que o Lula nunca fez um governo de esquerda, ele fez mais ali uma social-democracia ali, conseguiu trazer pautas importantes para a questão de gênero, para a questão de inclusão, deu algumas garantias, mas o governo Lula foi um governo social-democrata, como foi o Fernando Henrique, como foi o governo do Eu Obama. acho que nem chegou a isso, cara. Na boa, eu acho que nem chegou a isso. Mas Como assim, uma social-democracia? eu acho que nem chegou a ser uma social-democracia, não. Chegou a ser o Né? quê? Olha, eu acho que foi um governo que manteve, né, o liberalismo econômico, né, Foi. no caso do Lula, né, então um governo que se pautou pelo, a não ser assim, o governo Dilma tentou assim fazer algo na linha desenvolvimentista, né, mas o mandato do Lula foi pautado, né, por um liberalismo econômico, até o respeito aos três pilares da economia, Foi. com pitadas de populismo, né? Exato. Com pitadas de populismo aí na questão social. Eu acho que o Lula foi isso. Né? Houve avanços, certamente, né? Houve. Mas assim, o avanço que precisava ter realmente e que ele poderia ter sido um motor, né? Isso não foi dado. Então, por exemplo, poderia ter sido começado uma distribuição melhor nas terras do Brasil, né? Começado um processo de reforma agrária de fato, que assim pusesse em jogo, por exemplo, esse modelo agroexportador que nós seguimos até hoje não foi rompido no governo Lula, por exemplo, Não. né? Você poderia ter avançado rumo a uma distribuição de riqueza, mas de fato, né, com uma reforma, por exemplo, tributária, né, que incluísse, né, fim de direito à herança, por exemplo, que incluísse renda básica, que incluísse, por exemplo, divisão de lucros e dividendos, taxação de lucros e dividendos, uma série de coisas que não estão no campo da economia socialista, não, né? Dentro do próprio. Pô. Né? Ele poderia ter rumado para isso e não fez. E não fez, talvez porque não pudesse. Né? Não, Mas também não por foi uma por opção. Mas também por uma opção. Entendeu? Então não, foi acho que por o. opção. Então acho assim que o governo Lula não chegou a nem ser social-democrata, na minha opinião, mas né, também não é um ponto que eu queira traçar de divergência com ninguém a respeito disso, não. Não, compreendo. É justamente isso que você falou. Então, eu acho que a partir de hoje, o que é necessário é que a gente possa começar a conversar sobre essas questões que são dolorosas. É doloroso você falar sobre isso, é doloroso você Sim. meter o dedo na E a ferida. esquerda ainda não fez a autocrítica necessária sobre isso. Ela ainda não saiu da sua Parelolândia. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você vai conversar com as pessoas normais, que são as pessoas. Porque é muito complicado, bicho, você estudar teoria política. Não é uma coisa tão fácil de estudar. Então, quando você vai conversar com aquele motorista do Uber que está ali desesperado para ganhar ali a sua grana do mês para poder comer alguma coisa, bicho, ele não quer saber em marxismo, ele não quer saber nada, ele quer saber de comer. E aí que entra essa, deixa eu achar uma palavra para não ser uma coisa deselegante aqui. Aí onde que entra todo esse entulho que a gente vê, essa palavra de empreendedorismo que a gente está vivendo hoje, que é uma coisa covarde. O empreendedorismo que está sendo aplicado no Brasil, ele é um dos mais covardes. Ele é covarde, sim. Ele é muito covarde. Ele está fazendo as pessoas ficarem mais pobre possível. Ele está deixando as pessoas complexas e enriquecendo plataformas o tempo inteiro. Então, essa maneira empreendedora que estão colocando no Brasil e
e mostrando para as pessoas que elas têm que empreender, isso é uma loucura, isso é uma covardia, e é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Mas isso é bonito. Então a direita se apropriou e eu já começo a ver vários movimentos de esquerda querendo fazer a mesma coisa, porque o problema que nós temos hoje é que todo mundo quer ser milionário no mundo e no Brasil. A galera não Agora, entendeu que para você ser milionário ou bilionário, você tem que fazer acúmulo de riqueza. ô, Tá Tony, entendendo? vamos pegar um buraco de minhoca e sair dessa Parelolândia aí, que a gente ainda tem muita pauta pela frente, né? É muito tenso, brother. A gente É tem que tenso, é acompanhar tenso. disrupções. Não é para qualquer um, não, Pois camarada. é, Tem que entender e tem que ter, tipo tem, assim, mais do tem, que ouvir o que a gente está fazendo, é questionar o que a gente está dizendo pois e outra é, coisa. E tomar partido e ter a sua própria opinião, que essa aqui é a opinião do Tony, com que é diferente certeza. da opinião do Léo. E Sacou? olha só, então vamos pegar o nosso buraco de minhoca, sair da Perolândia, Vambora. porque a nossa proposta inicial nesse programa, né, quando nós começamos a discutir a pauta, né, e aí foram surgindo alguns universos paralelos, como esse aí das histórias reais do Império da Perolândia, nosso novo quadro, a partir de agora vai ser um quadro permanente aí dentro do Disrupções, junto com o nosso querido Pobre de Direita, mas a nossa proposta inicial era justamente a gente tentar, né, discutir os absurdos que têm acontecido no Brasil nos últimos tempos através dos memes, né? Ou seja, essas montagens, né, muitas vezes que se faz, né, nas redes sociais com fatos do cotidiano, e não só políticos, né? Tem memes de tudo quanto é jeito, comportamento, né? De entretenimento, qualquer coisa, né? Se faz memes hoje. Virou um dado dessa cultura, principalmente das redes sociais, e a nossa proposta era justamente tentar pegar esses memes e fazer aí um apanhado dos absurdos dos últimos tempos e tentando focalizar nessa semana, né? Essa era a nossa proposta inicial, aí surgiram outras aqui. Mas antes da gente colocar os memes, Tony, eu queria você, né, o que você, qual é a função do meme hoje, né, na nossa sociedade? O que o meme representa, né? Eu acho que isso dá até uma tese, uma dissertação de doutorado, pós-doutorado, porque, né, é um negócio bem legal da gente entender. Dá para contar a história recente de um país baseado nos memes, por exemplo? Cara, eu acho que sim. Eu acho que. Porque o meme virou uma forma muito rápida de propagação de ideias. E aí a gente está nessa onda dessa era do Twitter. O meme, para mim, é um Twitter. É um tweet, só que é um tweet animado que passa muita percepção, porque é aquela questão da imagética. Porque você consegue, através de uma imagem, através de um textozinho, através de uma breve montagem, passar muito mais informação, talvez, do que você escrever um texto. E como a gente está vivendo uma sociedade hoje que está diminuindo o campo de leitura, uma sociedade que não está muito assim querendo ler, querendo estudar conceitos mais amplos, se dedicar mesmo à leitura, o meme passa um recado. Então, se você consegue fazer um meme muito bem ali, interessante, usando técnicas, usando, vamos dizer assim, algumas metodologias, você consegue passar uma mensagem muito mais ampla e rápida ao leitor. Ainda mais essa galera que vive dentro do WhatsApp, que vive na parelolândia do WhatsApp, que o WhatsApp é o mecanismo mais, vamos dizer assim, a maior prisão que a gente tem hoje não é nem Bangu 8, nem Papuda, é o WhatsApp. Acho que essa aí é a maior prisão que a gente tem hoje. Então o meme consegue fazer toda essa, contar uma história de um país, entendeu? Ele passa mesmo essa imagem, é algo assim fenomenal. E aí é uma coisa da gente abrir os memes aqui, eu estou abrindo aqui os memes que o Léo enviou, só que como
computador está um pouquinho lento. Ele está abrindo aqui, desde aquela hora, né? Vai rolando aí, então, vai rolando. Não, mas olha só, Vai deixa rolar. eu Estou entrar abrindo aqui, nessa. peraí. Deixa Deixa eu eu, ver. deixa Acho que agora eu, vai. deixa eu entrar aqui nessa discussão, né? Eu historiador, enfim, obviamente, acho que o seguinte, né? Primeiro, assim, os memes são uma linguagem muito interessante, porque é uma linguagem que essa geração, né, que não é a nossa, por exemplo, entende. Aliás, nossa geração também entende, né? Então, não consegue falar com um público grande, né? E dependendo do meme, consegue trazer alguma reflexão, né? Só que eu acho que também tem o seguinte, né, Tony, que a gente precisa colocar. Como a sociedade está muito polarizada, como a sociedade politicamente está muito partida, fragmentada, né, como não existe assim um consenso em muitas coisas, obviamente os memes vão refletir isso também. Então você tem. Eu estava fazendo uma pesquisa para ver aí quais memes a gente poderia utilizar nesse programa. E realmente assim me deparei com linguagens e com, enfim, formas de tratar o oposto assim de forma bem desagradável, né? De forma bem chula, de forma bem grosseira. Então, esses memes também refletem um pouco essa realidade da fragmentação política dos dias atuais. Né? Então, acho que muito poucos memes conseguem captar um público, principalmente quando se fala de política, né? Um público mais abrangente, né? Enfim, mais amplo. Então você tem memes segmentados e a pessoa que vai ver um meme não é a pessoa que vai curtir um outro meme, né? Então existe essa questão também, e eu acho importante a gente entender que justamente a linguagem dos memes também reflete um pouco a linguagem, né, e o momento político que a nossa sociedade aí está passando. Então, dá para contar a história do Brasil recente a partir dos memes? Dá. Mas você tem que contar a história do Brasil recente a partir dos memes, entendendo que nós vivemos uma sociedade politicamente fragmentada. Então, a linguagem dos memes vai refletir essa fragmentação, essa polarização. Então, nós, como cientistas sociais, historiadores, sociólogos, temos que ter sempre essa abordagem, né? O meme vai ser sempre reflexo de uma parcela do que pensa uma parcela da sociedade, o que pensa aquele que produziu o meme, né? E também existem fábricas de memes, né? Mas aquele que produziu o meme e que, obviamente, representa a parcela de uma sociedade, né? Então é importante a gente colocar isso, matizar isso, para a gente também não achar que, olha, não, vamos fazer, os memes refletem, não reflete, reflete uma parte, né, dessa nossa realidade, que é uma realidade polarizada, fragmentada e politicamente, assim, sem uma costura maior que possa construir um consenso, né? A nossa proposta aí era justamente a gente, nós nos propusemos a escolher cada um 3 memes. Na verdade, foi até difícil escolher só 3, né? Não sei se o Tony passou por esse dilema, mas eu passei, né? Eu escolhi muito mais de 3, e aí na hora de selecionar 3 foi difícil, porque tem cada meme, né? Um é melhor que o outro, né? Porque o meme tem que levar. O meme também pode ser também só uma frasezinha, um tweetzinho. Sim, né? Um tweetzinho. E nossa missão era escolher esses memes e trazer aqui para a gente fazer os comentários sobre eles, sobre esses absurdos, porque o meme vai refletir muitos memes refletem os absurdos que são
que são falados, são feitos nesse país, né? Então, assim, em cima desses memes, a gente comentar esses absurdos. Os O absurdos da primeiro meme eu semana, estou botando aí o meu, até que abra o seu aqui. Vou beleza, compartilhar o né? meu primeiro. Vê aí, para a O gente poder. primeiro meme aqui que o Tony compartilhou com a gente, quem está nos ouvindo não vai ver, mas eu vou ler aqui, né? O fato, né? Adivinhe quem é o imbecil grifado em vermelho, né? Que acabou com o horário de verão e pede agora para não deixar a luz acesa e tomar banhos rápidos, né? Então, vou repetir, né, para quem não está podendo ver o compartilhamento da tela. Fato, adivinha quem é o imbecil que acabou com o horário de verão e pede agora para não deixar a luz acesa e tomar banhos rápidos. Esse meme se refere a quê aí, ô Tony? Olha o nosso gênio que acabou com. Tá lá, procura ali, tá, está aqui na porta aqui, ó. Que a minha esposa acabou de chegar aqui agora. Programa ao vivo, É assim. isso. Então, o que Na acontece é o edição seguinte: a gente retira isso aí, pode a gente deixar. retira. O que acontece é o seguinte: foi o nosso grande gênio que há 2 anos atrás, assim que assumiu para fazer proselitismo político, disse que ia acabar com o horário de verão porque o horário de verão só beneficiava os vagabundos. A galera gostava de ficar na praia. Vê a consequência aí que rolou hoje aí. 2 anos sem horário de verão é equivalente a quase 6 meses. Será que esse ano esse gênio da raça vai deixar de novo a gente ficar sem horário de verão? Essa é uma pergunta. Então, depois dessa besteira toda, isso aí, ó, temos que tomar banho rápido. E ontem ele falou na sua grande live que o patriota tem que deixar sempre um ponto de luz desligados, que não vai haver racionamento, mas teremos apagões. Eu não sei o Só que que falar. isso ele falou que não vai ter racionamento e o operador nacional do sistema logo em seguida disse que vai ter, né? Praticamente disse isso. Exatamente. O segundo meme é esse aí, né? Que tem uma raposa, né? Um galo e falando para as galinhas. Apresento-lhes o nosso salvador, o doutor Paulo Guedes. E aí? É esse mesmo aí que falou que. O que tem a gente. O que tem aumentar um pouco a conta de luz? Não vai fazer mal nenhum. Tá aí. É o nosso lobo. É por isso que o lance do meu é interessante, que a gente faz o seguinte: a gente tem uma coisa óbvia. Um galinheiro onde que o líder vai ser o lobo. E não é isso que a gente está vivendo na economia? O lobo tomando conta do Ministério da Economia? Sim. Fica aí o meme. Só um meme diz isso tudo, não precisa nem te falar mais nada. Né? E temos próximo meme, então? Então, o terceiro meme, né, foi trazido aqui pelo Tony, é esse aqui, ó. Tem um pessoal fazendo a dancinha com a arminha, né? E embaixo tem a foto do Talibã, não é isso? E tem quando a religião faz a arminha na mão, tem a foto de cima. Quando a religião tem uma arminha na mão, que é a foto de baixo do Talibã, né? Então, e aí, explica para nós aí esse meme, ô Tony. Esse meme aí, você não precisa dizer, você tá dito, praticamente. Quando a religião faz arma na mão, quando a religião tem uma arma na mão, olha só, dois fundamentalismos. Tu vê aí a galera das igrejas neopentecostais fazendo essas bobeirinhas aí que fizeram na eleição em 2018, todas as igrejas apontando a arma na mão. E aí é quando realmente a religião tem uma arma na mão. Como diz o nosso grande filósofo hoje, ontem que ele disse que prefere um fuzil a um prato de feijão, é isso aí. Ó. É isso que a gente vai querer para o Brasil? Tá entendendo qual é a importância do meme? O meme explica muito, bicho. Tu imagina no futuro os historiadores vendo isso aqui diz muito do que nós estamos vendo no Brasil hoje, essa loucura toda. Então, esses aí foram os meus 3 memes para essa semana. Agora vamos ver os memes do Léo. O primeiro meme que eu escolhi foi esse aqui, né? Tenho um meme já meio que
enfim, clássico, né, que tem o rapaz negro, né, tá rindo em primeiro lugar, né, e depois ele fica de boca aberta assim, tipo, não tô acreditando, aí quando no de cima, como ele tá rindo, gasolina cara, vou andar a pé. Aí embaixo tem a foto de uma sandália havaiana com preço de R$ 61,49, ele faz uma cara aqui de não acredito. Então esse é o primeiro meme que eu escolhi, justamente que captou, eu acho que esse problema central hoje da inflação para os brasileiros, né? Que uma sandália havaiana custar R$ 61, na época que a gente era guri, né? Era criança, Tony, não sei se você se lembra, as sandálias havaianas tinha um comercial, né, com o Chico Anísio, ele era o garoto propaganda das Havaianas, que ele dizia que as Havaianas não, como é que é? Não tira, é, não deforma, não, Não enfim, deforma, não dá cheiro, não solta tiro. não dá cheiro e isso, né? E não solta as tiras. Era esse o bordão. E era assim, uma coisa que as pessoas tinham até uma certa vergonha, né, de usar. Hoje as sandálias havaianas virou uma questão assim, até cult, né? Enfim, tem havaianas assim, estilizadas e tudo mais, né? E tá lá, R$ 61 as sandálias havaianas. Então, para gente ver como é que o absurdo, né, que está a economia brasileira, se não bastasse assim, a carne, o peito de frango está R$ 17, R$ 16, a carne tá de 40 para cima, a sandália havaiana tá 61, tá R$ 61. O outro meme que eu escolhi para a gente dar uma vislumbrada aqui, era um meme que, deixa eu só dar uma achada aqui, que é assim, que é um pessoal, Eu estou obviamente, vendo aqui. numa manifestação em frente ao MASP, lá em São Paulo, pedindo aí, com camisa do Brasil, aquelas senhoras pretas, aquelas senhoras todas, né, meio tarja preta, né, e tudo mais, e assim, o cara que fez o meme, em vez das faixas pedindo intervenção militar, ele botou intervenção psiquiátrica, tarja preta já, Freud explica, dizemos não à sanidade mental. Achei bem espirituoso, né? Da pessoa que criou esse meme, né? No sentido aí de, obviamente, de apontar o absurdo que é essa altura do campeonato você pedir aí a tal da intervenção militar. E o último meme que eu escolhi, eu também quero abrir aqui para a gente ver, né? Na verdade é um meme que vai fazer referência ao Bolsonaro, né? Então olha só, nesse meme tá ele assim, com uma máscara, né, no rosto, obviamente é uma montagem, porque ele não usa máscara, e tá assim em cima: cientistas brasileiros criam máscara capaz de salvar milhões de vidas, que é na verdade um durex, né? Aliás, uma fita isolante no rosto do Bolsonaro, né? Ou seja, para impedir que ele fale as atrocidades que ele costuma falar. Então, foram esses meus 3 memes. Um falando, né, do absurdo dessa alta generalizada dos preços, né? O outro falando desse absurdo de uma parte da sociedade, e não são poucos, pedindo e ironizando essa questão da intervenção militar, e a outra, obviamente, satirizando esse negacionismo, né, do governo Bolsonaro e dele em si. Então são os 3 memes aí que eu catei na internet, que eu achei importante e que explicam e que revelam absurdos, né, da nossa sociedade hoje.
A proposta era essa. Não sei se cumprimos, né, Tony? Mas a nossa proposta era essa. Então vamos lá. Então vamos pular o XP. E agora, meus amigos e minhas amigas, é a hora daquele nosso quadro já clássico, já tradicional, que é o nosso Pobre de Direita. Lembrando a vocês que esse quadro não é um quadro, né, visado a provocar ninguém. Na verdade, é uma forma lúdica, bem-humorada de tratar assuntos assuntos que são complexos, sérios, mas que a gente tenta, né, colocar aqui de uma forma mais satírica, né? E também no sentido não de humilhar, enfim, né, de espezinhar ninguém, mas no sentido de provocar uma reflexão. Então, aquele que, por exemplo, né, votou no governo Bolsonaro, votou no Bolsonaro, até com boas intenções, votou no Bolsonaro e hoje está arrependido, votou no Bolsonaro, votou nesse governo nefasto, né? E hoje vê que fez uma opção equivocada, errada, né? Esse é o convite à reflexão e não precisa se envergonhar. O que a gente pede às pessoas assim, de boas intenções que caíram nesse conto do vigário é que realmente se transforme, né? É que realmente mudem seu olhar, entendam o equívoco e não cometam mais esse equívoco. Porque como o Tony coloca sempre, é um mantra dele e que nós adotamos aqui. Rapaz, você pode ser de direita, de esquerda, liberal, conservador, progressista. Você só não pode ser reacionário, você só não pode ser fascista e você só não pode ser ignorante, né? Então, se você realmente, né, votou no Bolsonaro e hoje se sente iludido, não se sinta ofendido por esse quadro. Apenas sinta-se instado a refletir com a gente e saiba que aqui você vai ter uma acolhida, né? E que aqui você não será julgado. Então, o pobre de direita hoje vai comentar esse meme aqui, né? Esse meme é um meme do John Travolta, tá? O John Travolta, se eu não me engano, ele vestido como um personagem lá do Pulp Fiction, né? Que ele interpretou no Pulp Fiction, né? Do Tarantino. No meio do supermercado, olhando assim, e aí em cima tem os dizeres assim: esses dias fui ao mercado e achei que tinha entrado no aeroporto de Guarulhos. Meu Deus, tudo caro, né? E aí, Tony, o que dizer para o pobre de direita que está se vendo nessa situação do John Travolta aí? Bicho, é aquilo que a gente sempre fala. Na época lá que a galera ia lá, como foi no editorial, como a gente fez lá na Paleolândia, a galera viajava. E aí, quando voltava, como o dólar era dois e pouco, lembra do dólar lá, dois e pouco, 1,80, R$ 3, que a galera ia lá em Miami, aí voltava no free shop, via aqueles preços, mas, pô, o preço do supermercado hoje é o preço do free shop, bicho. Quando eu vi esse meme, eu falei, tá aí, ó. É para aquela galera que sonhava, que dizia com aqueles cartazes, Dilma, volta o dólar 1,99, quero ir para Miami, tá aí, ó. Lembra a questão do meme? O meme é isso aí, o meme representa essa brincadeira toda, bicho. Não precisa dizer mais nada. Quando eu vi, eu falei assim, bicho, representa a classe média, que não está viajando, que não consegue juntar grana, não consegue juntar milha, não consegue sair do Brasil mais, e aí vive nessa eterna roda de samsara. Meu Deus, tudo caro. Gente, aquilo que a gente falou lá na brincadeira lá da Paralelolândia. Existe o núcleo duro, esse não tem como mexer neles, porque eles vão continuar duro. Tem os oportunistas e tem a galera que caiu no ponto do vigário. Cuidado! Terceira via, cadê aqui? Terceira via é conto do vigário, bicho. É isso aí, esse é o nosso quadro Pobres de Direita. Pois bem, né? Então,
meus amigos e minhas amigas, nossa audiência qualificada, meu querido Tony Dias, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Disrupções, né? Obviamente, né, uns suspiros e muxoxos aí por conta disso, né? Mas, obviamente, a gente espera ter atendido à nossa proposta inicial, que era justamente tratar esses absurdos do Brasil de hoje. O absurdo maior desse Brasil é sermos governados por quem somos, né? Ao meu ver, acredito que do Altônio também, esse tem sido o nosso absurdo maior, sermos governados por esse governo ou desgoverno, né? Que está levando o Brasil à beira do precipício, né? E como ele mesmo já disse algum dia, mais um absurdo, né? Que ele, quando está à beira do precipício, você tem que dar um passo adiante. Ele disse isso uma vez, eu me lembro. Ou seja, ele quer pular do precipício, que pule sozinho. Ele disse que tem 3 alternativas para ele, né? A morte, como é que é? A morte, a prisão, a morte e a vitória. Não deseja a vitória para ele, obviamente. A morte eu não desejo a ninguém, do fundo do coração, né? Então, só sobrou para a prisão. Um cilindrozinho. Né? Um cilindrozinho, talvez. Um cilindrozinho. Né? Para ele poder, tipo assim, não é nem revanchismo. É uma coisa que é muito interessante. Bolsonaro precisa ser preso. Sim. Não por vingança, não, bicho. Não é por Mas porque ele é um criminoso. Porque ele é um criminoso, é por causa disso. Criminoso, ele já cometeu no mínimo 37 crimes de responsabilidades. Fora ao que ele vai responder frente ao Tribunal Penal Internacional quando deixar de ser presidente desse país. Ele responda por seus crimes. Bolsonaro precisa, e detalhe, mais do que acabar dele poder pagar pelas coisas ruins que ele fez no Brasil, a gente precisa ver muito claramente, mas aí é uma questão de sociedade como um todo, de procurar entender como nós chegamos a esse caos. Como a gente chegou àquela imagem que a gente apresentou ali de uma igreja fazendo arminha com a mão. Como a gente chegou ao caos de pessoas estarem querendo osso. É esse o Brasil que a gente está querendo? Tipo um prefeito mandar um professor embora porque ele apresentou uma música, né? Apresentou uma música para diversidade. É esse o Brasil que a gente está querendo. Foi para isso que a gente lutou tanto. Foi para isso que deram o golpe parlamentar em 2016, para a gente viver um retrocesso, para a gente viver uma possibilidade de virar um talibã no Brasil. Então, as minhas considerações finais é essa. É que a gente veja o que aconteceu no editorial, o que a gente disse lá no início. Está na hora da gente repensar um modelo no Brasil. Tem para todo mundo, bicho. Se você quer ser evangélico, seja evangélico. Não tem nenhum problema em você professar a sua fé. Quer ser pessoal da Umbanda, seja da Umbanda. Quer ser católico, seja católico. É uma coisa muito louca, bicho. Quando você vê... Uma vez eu conversando com um amigo meu, a gente falou uma coisa muito interessante. Um dos poucos países do mundo que você consegue ter um inferninho, uma igreja evangélica, uma igreja católica e uma casa de macumba na mesma rua, é só no Brasil, bicho. Rapaz, o Brasil é tão sui generis que eu estudava na UF, né? E tinha um barzinho, né? Quem conhece a região, né? Tinha um bar que a gente frequentava que era assim, tinha um bar, em cima do bar era o AA, né? O cima do bar era o AA, né? E do lado tinha, depois abriu uma igreja lá, a igreja, portinha assim, pequenininha, igreja. Então, assim, era uma mistureba, assim, bem salutar, e ninguém invadiu o lugar de ninguém ali, o Brasil, né? Isso, bicho, Era outro, né? Era outro, né?
Era outros tempos. Hoje a intolerância é muito grande. Hoje ninguém consegue mais se comunicar. Por quê? Justamente por um ser e por pessoas com interesses escusos estão se aproveitando disso para instalar uma instabilidade social muito grande no Brasil. Então tem espaço para todo mundo, bicho. Tem espaço para comunista, tem espaço para livre. Quem quer ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Quem quer compartilhar, compartilhe. Quem quer colaborar, colabore. Faz o que tu queres, bicho. O Brasil tem essa possibilidade. A gente só não pode perder mais tempo com isso. Como eu falei no início do programa, eu preferia estar falando de outras coisas. Eu preferia estar falando de economia, de novos modelos de negócio, falando da minha área de atuação. Eu não aguento mais, bicho. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu paralisei simultaneamente a minha vida. É porque se eu não me posicionar hoje, se a galera não se posicionar, a gente vai estar lascado. Pode parecer, poxa, tá falando aqui no YouTube, no podcast, quero ver para o Flor de Batalha, bicho. Pelo menos eu tô falando, pelo menos eu tô dando um cara a tapa. E quem disse que isso aqui não é um campo de batalha? E quem disse que a gente não tem nada, e quem disse que a gente não tem nada a perder nos expondo aqui, né? Exatamente. Então, tipo assim, a gente está num momento ímpar da sociedade brasileira. A gente está vivendo a proximidade de uma barbárie. Tá entendendo? A gente está na possibilidade de viver uma barbárie, porque se o governo Bolsonaro der certo, bicho, esse país vai ser um país intolerante demais, vai ser um país altamente agressivo. A gente vai perder toda a civilidade do Brasil, a gente vai viver um país completamente insano. Por isso que essa brincadeira da Parelândia, aquele que está ali no terceiro nível, que embarcou na onda, eu sei que embarcou na onda muito porque é genuíno você querer mudar o país. Eu concordo com isso. Foi genuíno o seu voto, você votou sim, foi de forma genuína. Mas perceba, não está dando mais, bicho. Não está dando mais. E para onde a gente caminha? Para onde a gente está indo? A gente está indo para um sumidouro, bicho. A gente está vivendo no esgoto, a gente é para internacional, para você ter uma ideia. O Brasil hoje, tem como expoente diplomático uma nação que tem 2 milhões de habitantes que não tem nenhuma relevância na geopolítica internacional. Reflitam, vocês que estão aí querendo sair desse multiverso, reflita, bicho. Não dá mais. Tá difícil. Tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo, meu camarada. Então, é isso aí, gente. Isso aí. E o seguinte, gente, né? O Disruptores está terminando, obviamente. Tony falou: faça o que tu queres, mas cuidado que nem tudo é da lei. Nem tudo é da lei. Né? Então, faça o que tu queres, mas cuidado que nem tudo é da lei. Exato. E o que é mais importante, né? Eu acho que chegamos ao momento crucial na história do país, né? Talvez como nenhum outro momento, e os posicionamentos estão se dando e vão se dar ainda mais, né? Nosso convite a você é que se posicione com a gente, não com a gente concordando com a gente, né? Mas se posicione da forma como nós estamos fazendo aqui também, né? Desperte uma consciência, né? Mude a sua consciência ou desperte a sua consciência e, obviamente, ajude esse país a sair dessa Parelolândia que a gente entrou e que já dura aí 2 anos e, aliás, 2 anos e lá vai fumaça aí, né? Então, gente... Última notícia acabou de sair agora, fresquinha, bicho. Fala, para a gente fechar. Estou falando que é muito complexo isso. Para você ter uma ideia, a famigerada FEBRABAN, a gente sabe que é a Federação dos Bancos do Brasil. A FEBRABAN, ela vai entrar no PIB, que é aquele grupo de São Paulo, lá da Faria Lima, lá, vai fazer um manifesto
contra as ameaças golpistas do nosso excelentíssimo senhor aí. Olha só, então a FEBRABAN está se posicionando. A FEBRABAN. A FEBRABAN. Né? O que aconteceu? A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, segundo o antagonista, devem desembarcar da FEBRABAN nos próximos dias. E aí o antagonista cita segundo o valor. O motivo seria a insatisfação com a escalada da tensão entre os três poderes. A FEBRABAN pretende assinar um manifesto a ser publicado nos próximos dias em defesa da democracia e da pacificação política junto a outras entidades. No documento intitulado A Praça é dos Três Poderes, associações do setor financeiro defendem a serenidade e o diálogo para superar a crise econômica. Os bancos públicos veem no manifesto organizado pela Fiesp, aquela do Pato Amarelo, lembra do Pato Amarelo? Um tom político contra o governo do Nero. Ainda de acordo com o jornal, a decisão foi levada ao ministro Paulo Guedes e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É isso que eu estou falando. Você tem sábado, 6h30 da tarde, que é a hora que a gente está gravando aqui o Disrupções, e você ainda vai ter uma notícia dessa para ser digerida a semana inteira. É isso que eu estou falando. É crise em cima de crise, bicho. É crise em cima de crise. Mas isso não muda a nossa análise. Mas isso não muda a nossa análise. O quê? Não, isso não muda a nossa análise. A FEBRABAN está se... Não muda a nossa análise. Só vem colaborando para você, para a gente analisar como o mercado que apoiou essa barbárie em 2017, 2018, hoje o próprio mercado está abandonando isso, porque sabe que não vai dar jeito, vai dar ruim. Tá entendendo? Não, então, essa galera, de novo, por favor, gente, reflita, procurem, saiam da Parelolândia o mais rápido possível, só não caia na terceira via. É isso, meu camarada. E é isso, né? A FEBRABAN está se posicionando, né? Obviamente defendendo os interesses deles, né? Então eles não estão fazendo isso porque são amantes da democracia, porque eles estão vendo os interesses deles também. Você tem seus interesses também. Seus interesses não são os mesmos da FEBRABAN, né? E não são os mesmos do governo Bolsonaro, isso eu posso te garantir, né? E você tem que se posicionar também, né? Nós temos que nos posicionar enquanto povo, né? Enquanto coloque para a galera ver a notícia, né? Enquanto maioria da população, enquanto povo, nós temos que nos posicionar, porque senão as pessoas vão continuar a tomar as decisões em nosso nome, né? Então tá aí, o Tony está compartilhando aí a tela com a notícia, é uma notícia importante, né? Só reforça o grau de isolamento que o governo chegou, né? E com essa última notícia, nós vamos terminando o nosso programa aqui, mais um episódio dos Disrupções. Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, nós temos a nossa página, inclusive com publicação, né, de textos, né, que nós estamos produzindo quase que diariamente, né, Tony? Né, sobre a situação política no Brasil e no mundo. Nós temos um texto, inclusive, sobre o Afeganistão também, né, uma posição. Aceitamos, inclusive, que enviem sugestões de pautas e textos para nós. E é isso, minha gente. Nós estamos aqui nessa árdua tarefa de entender esse país através desse podcast e esperamos que tenhamos tido sucesso nessa nossa proposta de hoje, ok? Até o próximo episódio. Tchau, tchau, Tony. Tchau, tchau, galera. Até mais.